Olá, amadas! Este é mais um Devocional Florescer, onde nós estamos aqui com o propósito de florescermos através da palavra do Senhor Jesus, em gerarmos testemunhos através da palavra do Senhor, que é o que nos floresce, que é o que borrifa o perfume de Jesus em nossas vidas. E hoje eu queria falar de um assunto que faz parte dos nossos processos de florescimento, mas não é muito bem falado e nem muito bem visto aos olhos de algumas de nós. E eu digo por minha parte. Por muitas vezes eu precisei ser alinhada ao propósito do Senhor na minha vida, corrigida pelo próprio Deus para entender a necessidade de florescer em lugares de passagem. Eu costumo dizer que a nossa mentalidade brasileira, o brasileiro, ele tem esse caráter de querer buscar benefícios em tudo que ele faz. Então, muitas vezes, a gente se recusa a fazer algumas coisas, a ofertar, a semear, a ajudar, porque em primeiro momento você não vê um determinado benefício naquilo que você está fazendo. Então você pensa assim, poxa, mas se eu fizer para fulano, não vou ter nada em troca, o fulano não agradece, então eu não farei de novo. A gente tem essa mentalidade de muitas vezes ponderar onde é que nós devemos semear as nossas sementes e muitas vezes não florescemos nos lugares passageiros. Acredito eu que é por isso que o Senhor muitas vezes também não nos fala que alguns lugares são lugares de passagem. A gente chega em alguns lugares pensando que aquele lugar é um lugar de propósito e só depois de um tempo o Senhor fala, não, é hora de encerrar ciclos e ir para outro lugar. E aí vem aquele conflito, Mas Senhor, eu achei que era o lugar do propósito, eu achei que esse era o lugar, mas eu dei tanto de mim para esse lugar, eu semeei tanto, tem tanto de mim, tanto das minhas ofertas, tanto do meu tempo, do meu dinheiro, das minhas lágrimas, das minhas orações nesse lugar. Como assim não é o lugar do meu propósito? Mas aquele lugar era um lugar estratégico do Senhor nas nossas vidas, mas era um lugar passageiro. Nós precisávamos passar por este lugar, mas não repousar, não ficar ali criando raízes. E aí é um tempo da gente pegar as nossas bagagens, ir para um outro lugar, ir para uma terra, que o Senhor vai nos apontar no meio do caminho, mas a gente traz essa sensação, poxa, será que Deus me enganou? Será que Deus sempre vai me usar somente para semear e eu nunca vou colher os frutos daquilo que eu semeio? Será que eu nunca vou ter o reconhecimento, o mérito? E muitas vezes esses lugares de passagem, eles nos trazem esses conflitos internos, Será que valeu a pena? E será que um dia eu vou ter um lugar para chamar de meu? Será que um dia eu vou ter um propósito para dizer assim, poxa, é sobre isso que eu orei a vida toda? E muitas vezes, por vivermos esses tempos de processos em lugares passageiros, chega um momento na vida da gente que a gente desestimula, porque parece que não compensa mais você semear, parece que não compensa mais você investir tudo que você tem, tudo que você é em alguns lugares, e aí nós nos tornamos infrutíferas. Então essa mentalidade que muitas vezes nós temos, e eu digo isso por mim, essa mentalidade de eu não vou semear porque esse lugar é um lugar passageiro, eu só estou aqui para cumprir um protocolo, para cumprir uma escala. Esse aqui não é o cargo que eu quero, esse aqui não é o ministério que Deus me chamou, esse aqui não é o meu ciclo de amizades, eu não dependo dessas pessoas para nada. Essa mentalidade faz com que a gente se torne infrutíferas em lugares que são lugares oportunos para o nosso florescimento, mesmo que seja passageiro. O Senhor ministrou essa palavra no meu coração em um momento que eu estava muito cheia de conflitos no meu coração justamente por conta disso. O Senhor tinha me direcionado a renunciar a muitas coisas que eu tinha semeado, que eu tinha conquistado na minha vida, para ir para um outro lugar. E eu tinha convicções de que esse lugar que o Senhor estava me enviando era o lugar do meu cumprimento de propósito. Então, assim, eu fui com o meu coração aberto, com todas as minhas altas expectativas lá em cima, e passados-se alguns meses, o Senhor me disse, hora de ir embora, hora de você ir para outro lugar. E eu tive esse confronto com o Senhor, Deus, como assim? Eu abri mão de tudo, eu abri mão de tudo aquilo que eu tinha conquistado de estabilidade e vim para esse lugar, que era uma terra até então desconhecida. Eu criei raízes, eu coloquei sementes, eu plantei sementes neste lugar,
e agora simplesmente o Senhor me direciona a ir para outro lugar. Que isso, né? Aquele conflito interno, aquela instabilidade, até mesmo uma insegurança de para onde eu vou. E aí o Senhor me direcionou a sair de um lugar que era um lugar desconhecido, que se tornou no meio do caminho um lugar conhecido, para um lugar que era completamente improvável que eu florescesse. E ali eu entendi qual era o propósito dos lugares de passagem. Quando o Senhor nos envia para um lugar de propósito, muitas vezes esse lugar de propósito é uma terra seca. E a gente chega em lugares de propósito com a visão de que esse lugar de propósito ele vai estar pronto nos esperando. E não é assim que as coisas acontecem. E só pessoas que floresceram antes de chegar em lugares de propósito, ou seja, que vieram florescendo no meio do caminho, que vieram florescendo nos lugares de passagem, é que consegue se firmar em lugares de propósito que são terra seca. O que eu quero dizer, dando um exemplo mais específico, é que muitas vezes, quando nós temos uma falsa visão de que, ai meu Deus, o lugar do meu propósito vai ser o lugar que eu vou alcançar multidões, que eu vou usar todos os meus dons, todos os meus talentos, e eu vou poder usar salto alto, e eu vou ser assim bem recebida com tapete vermelho. A gente tem essa falsa percepção de que cumprimento de propósito é um glamour. Só que a realidade é que cumprimento de propósito é serviço ao nível extremo. Então, quando nós chegamos no lugar de propósito, não significa que você vai ter um descanso. Pelo contrário, você agora vai ter autoridade para trabalhar mais. Você vai ter uma capacitação para servir mais. E quando nós chegamos em lugares de propósito, que muitas vezes são lugares desconhecidos, são lugares secos, áridos, desérticos, são lugares improváveis. Se você não chegar ali florida, se você não chegar ali madura, se você não chegar ali com autoridade no assunto, se você não chegar ali com um caráter forjado pelo tempo do processo, você não consegue se estabelecer, mesmo que seja no lugar de propósito, mesmo que seja no lugar que o Senhor desenvolveu, que o Senhor abriu as portas para você entrar, mesmo que seja um lugar que desde a sua criação no ventre da sua mãe, o Senhor determinou na eternidade, é aqui que ela vai criar raízes. Mesmo que o Senhor tenha te colocado, te levado, te carregado para esse lugar, se você não florescer nos seus processos, não existe nada nessa vida que permite com que você permaneça de pé em um lugar de propósito, se você antes não viveu os processos. É por isso que o florescer em lugares de passagem não é somente sobre fazer aquilo que tem que ser feito como um cumprimento de escala, mas é um entendimento que quanto mais você floresce, mais você florescerá. E eu quero abrir um parêntese sobre a mentalidade da escassez versus a mentalidade da abundância nos nossos processos de florescimento, principalmente quando se trata dos lugares de passagem. Porque muitas vezes nós temos essa falsa percepção e falsa visão de que se eu fizer tudo que há em mim de bom nesse lugar que eu não é o lugar da minha casa, que não é o lugar de criar raízes, quando eu chegar no lugar de propósito, eu não terei mais o que ofertar, porque eu já vou ter feito tudo que eu criei, tudo de criativo, eu já vou ter usado todas as minhas criatividades. Essa é a mentalidade de escassez, que faz com que a gente tenha a impressão de que a nossa criatividade ela é regrada, ela é limitada. Só que quando nós florescemos, na proporção que você derrama toda a sua vida, que você floresce nos lugares de passagem, que você entrega o seu melhor, e quanto mais você entrega o seu melhor de coração, os recursos do Senhor nas nossas vidas se tornam infinitos. Ou seja, quanto mais você floresce, mais você florescerá. Quando você pensa que já usou toda a sua criatividade, o Senhor te inspira a novas criatividades. Quando você pensa que já usou todos os seus recursos, o Senhor provê novos recursos. Quando você pensa que já disse tudo, que já compartilhou todo o conhecimento, o Senhor compartilha mais conhecimentos com você. Porque na presença do Senhor, florescimento é infinito. Quando você floresce pelos seus méritos próprios, aí sim, existe um momento que você pensa assim, que você tem a certeza, na verdade,
Poxa, eu já floresci tudo que eu tinha que florescer. Agora eu não consigo mais criar. Sabe aquele momento que você pensa assim, poxa, parece que não sai nada de bom dentro de mim mais? Porque é um florescimento que você está contando com a sua própria força braçal ou com o seu próprio intelecto. Mas quando nós florescemos na presença do Senhor, quanto mais floresce, mais florescerá. Então eu queria usar esse devocional para compartilhar com vocês um dilema do meu coração e a resposta de Jesus para o meu coração que me floresceu. Eu tinha esse medo de florescer em lugares de passagem. Eu tinha esse medo de usar todas as minhas habilidades, todas as minhas criatividades em lugares que eu tinha certeza que não eram lugares de casa, que não eram lugares que eu faria morada, que era somente uma parte do meu processo. E eu ficava regando o meu agir, o meu ofertar, o meu servir. Eu ficava regrando, eu dava conta-gotas daquilo que eu poderia dar, quando na verdade o Senhor queria que eu me derramasse naquele lugar. E eu vivi por muitos anos na minha vida esse conflito interno de que eu só vou dar o meu melhor até certo ponto, quando na verdade o Senhor queria que eu fosse abundante, não porque eu sou boa demais, mas para que eu pudesse experimentar de tempos em tempos, de lugares em lugares, situações em situações, sobre a dependência no Senhor. Como diria aquela passagem bíblica, onde o Senhor provia maná todos os dias para o povo no deserto. E eles não podiam estocar maná. Então, o que caía do céu hoje era para eles alimentarem hoje. Se eles guardassem o que caiu hoje para amanhã, isso era um simbolismo que eles não estavam confiando na provisão do Senhor no outro dia. E muitas vezes nós vivemos isso. A gente não entrega tudo que é devidamente proposto a ser entregue porque nós temos medo de não conseguirmos ter mais semente ou florescermos em novas ideias em outros lugares. E aí nós nos tornamos improdutivas em lugares de passagem, que são lugares que são assim extremamente importantes na nossa vida, justamente para nos estabelecer, para forjar o nosso caráter, de forma que quando você chegar em um lugar de propósito, você chega florida, porque nem sempre é o lugar que está florido. É você que precisa chegar no lugar de propósito toda cheia de flores, toda cheia de bom perfume de Jesus, cheia de bons frutos, para você florescer o lugar. Só que muitas vezes nós achamos que é o lugar que já vai estar florido, e não é essa a realidade. E eu tinha esse medo, essa insegurança de, poxa, se eu fizer tudo que eu penso que é bom de ser feito, eu vou gastar todos os meus recursos. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre os processos de florescimento em lugares de passagem, sobre a necessidade de ser intensa para a glória de Deus e não para a minha própria glória em lugares de passagem. E hoje eu queria falar sobre um personagem bíblico, que é um homem que conquistou o coração de Jesus por conta do seu caráter, que é José do Egito. A palavra do Senhor vai nos dizer, e o texto deste devocional florescer está em Gênesis 39, no versículo 20 ao versículo 23, que conta assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. José foi esse exemplo que o Senhor Jesus usou para me ensinar sobre os recursos infinitos do Senhor na vida dos seus servos. José, ele foi um rapaz que se tornou um jovem que se tornou um rapaz, que se tornou um homem, que viveu inúmeros processos na presença do Senhor e processos de terra seca, até que de fato ele se tornasse um governador. E durante todas as fases de José, nós vemos José florescendo em lugares de passagem. E esse exemplo de José ali na prisão, a história de José é bem conhecida. Ele se recusa a ceder às tentações sedutoras da mulher do seu chefe e ela o acusa de tentar abusá-la, e ele é enviado injustamente para a prisão.
E a prisão na vida de José era um lugar passageiro. E José tinha essa convicção de que ele era um inocente, de que ele não merecia estar ali, e ele confiava no Senhor que iria tirar ele dali, custe o tempo que passasse. E José poderia muito bem, no meio da prisão, ou seja, no meio da terra seca, no lugar de passagem, em meio à terra seca, não desenvolver, ficar ali simplesmente desejando a morte, se fazendo de vítima, como muitas vezes nós fazemos. Ele poderia muito bem não aceitar aquele processo na vida dele, ou se rebelar contra Deus, ou se tornar cada vez mais com o coração enrijecido. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que ali no lugar de passagem, José floresceu de tal forma que ele começa a se destacar na prisão e ele recebe a afeição, o apreço do carcereiro, que dá a José a liderança e a autoridade sobre todos os outros presos. Tamanha era a essência de José, esse derramar dele, a confiança que ele passava, ele exalava esse nível de confiança, e um preso se torna líder de outros presos. Ele se torna ali uma pessoa que tinha as chaves da prisão. Imagina, gente, alguém dar para um preso da cadeia mais próxima da sua casa a chave da prisão. Com certeza, qualquer preso, até eu, sairia da prisão. Poxa, que eu tô aqui recebendo a minha carta de euforia. E José, ele ficou ali, mesmo tendo a liberdade para ir embora, para se tornar um fugitivo. Mas um fugitivo livre, ele permanece preso, mas um preso em liberdade, porque no processo da prisão, que era um lugar de passagem, José floresceu. Foi ali que ele aprendeu algumas coisas de habilidade para o cumprimento do seu propósito. Na verdade, quando José chegou na prisão, ele já era alguém que tinha aprendido a florescer em lugares de passagem. Ele já tinha florescido na casa de Potifar. Então, ele era alguém que ele chegou em um lugar de passagem com uma carga de florescimento, com uma carga de amadurecimento para aquele lugar. Por isso ele conseguiu suportar aquela terra seca. Então, os lugares de passagem, eles são exatamente isso nas nossas vidas. Quando você gera esse florescimento em lugares secos, quando você é levado para outro lugar, você já chega ali com uma nova identidade que vai fazer com que você tenha acesso a mais maturidade. Quanto mais floresce, mais florescerá. E porque José já tinha florescido em outros lugares de passagem, quando ele chegou na prisão, ele já tinha estabilidade, tanto emocional quanto espiritual, quanto habilidades ordinárias do dia a dia, para que ele pudesse continuar florescendo. E eu acho muito bonito esse exemplo de José, porque ele poderia muito bem, simplesmente ficar vivendo um dia após o outro naquele lugar, literalmente cumprindo escala, até que o dia que o Senhor tirasse ele dali chegasse, mas não. Ele foi a diferença. Ele se mostrou um homem de caráter íntegro. Ele se mostrou ali um homem digno de confiança. Ele aprendeu novas habilidades. Ele deu o que ele tinha de melhor para um lugar que era talvez a parte pior da história dele. Seria a memória fotográfica mais terrível da vida daquele rapaz, e mesmo assim ele se propôs a florescer em um lugar de passagem, florescer em um lugar triste, em um lugar que naquele tempo as prisões não eram como hoje. Eram lugares úmidos, fedidos, abafados, e José permanece florescendo em um lugar improvável. E o exemplo de José fala muito sobre isso. Quanto mais floresceu, florescerá, porque depois que ele sai da prisão, ele vai para um lugar de cumprimento do propósito dele, mais um processo do cumprimento do propósito dele, quando ele é chamado diante do rei para poder falar ali a revelação, revelar o sonho. E ele continua florescendo. E ele permanece em um lugar de uma cultura completamente oposta à cultura do céu que ele
cria e que ele vivia. E porque ele tinha florescido em terra seca, o lugar, o ambiente não contaminou José. Porque ele tinha aprendido a buscar fonte inesgotável de vida nos momentos de dificuldades no Senhor Jesus, não nos recursos materiais que estavam ao redor dele. Então José, ele se torna esse exemplo de pessoa que floresce em lugares de passageiros. E ele tinha convicção de que os lugares que ele estava passando não era o sonho que o Senhor tinha dado a ele, não era o lugar do propósito dele, mas ele foi intenso. Ele foi alguém que derramou a sua essência, alguém que deu o melhor da sua inteligência, o melhor da sua criatividade. Ele deu o seu melhor, mesmo sabendo que depois que ele daria o seu melhor, talvez ele não teria nada. E por conta disso, o Senhor tornou a inteligência, o conhecimento, a criatividade, a sabedoria, o conhecimento de José infinito, porque quanto mais ele florescia, quanto mais ele fazia, e fazia para a glória de Deus, para se destacar em meio a um povo contaminado, em um povo de outra cultura, de uma cultura que não era uma cultura judaica, ele refletia a glória de Deus, ele se tornava diferente. José foi 1 em 1 milhão, ou seja, ele era 1 em uma multidão de egípcios. Era para que aquela multidão influenciasse José a ter um novo comportamento. Mas José se tornou irredutível no processo dele e continuou sendo um homem de caráter íntegro, mesmo diante de uma multidão de pessoas com comportamentos diferenciados da cultura dele. E ele é esse exemplo. Então, eu queria falar sobre isso hoje nesse devocional, sobre os lugares de passagem, sobre os lugares necessários, e abrir o seu coração e desejar que o Senhor abra o seu coração para você entender a importância de florescer em lugares de passagem, para você não regar aquilo no sentido de limitar aquilo que Deus colocou no seu coração, pensando que se você fizer tudo, não vai ter mérito, não vai ter conhecimento. Não é sobre isso, amadas. É sobre florescer em lugares de passagem. É sobre entender que quanto mais você faz, mais o Senhor te capacitará. Quanto mais habilidades você usar, mais o Senhor vai te aperfeiçoar. Quanto mais você ofertar para a glória de Deus, mais o Senhor vai prover na sua vida. E o seu coração florido para a glória de Deus vai permitir com que você deixe perfumes de Jesus através da sua vida em lugares de passagem. E nós sabemos que nem todos os lugares que nós passamos ou que nós estamos são lugares de permanência ou lugares de cumprimento de propósito. Nós sabemos que, de fato, muitos são os lugares nos quais devemos passar e que nem todos esses lugares são eternos. De fato, a vida é feita de lugares passageiros. Muitas vezes nós vamos passar em mais lugares de passagem do que em lugares de propósito. Mas por conta da importância dos lugares passageiros, eles terão propósito em nossa vida. E antes de chegarmos ao lugar do propósito do Senhor Jesus para as nossas vidas, o próprio Deus vai nos conduzir e nos colocar em lugares específicos que são pedagógicos para o nosso crescimento e para a nossa preparação para cumprimento de propósito. Esses são esses lugares de passagem. Nem todos esses lugares passageiros são lugares de fácil crescimento. Nem todos esses lugares passageiros nós vamos ter boas convivências. Nem todas as pessoas desses lugares passageiros vão ter a mesma visão que a nossa. Muitas pessoas vão querer que a gente permaneça ali mais tempo do que o determinado do Senhor. E muitas outras pessoas vão desejar nos tirar desses lugares antes do tempo determinado pelo Senhor. Ou seja, lugares de passagem, gente, são realmente lugares difíceis. E existem os lugares de passagem que vão ser lugares que nós vamos formar casa nesses lugares, que realmente vão ser lugares de apego, de afeição. E por mais que você sabe que esses lugares são lugares de passagem, muitas vezes o seu coração vai estar ali. E o que eu quero dizer com isso é que, por mais que existe esse contraste dos lugares difíceis e dos lugares que vão ser casa, independente de qual seja o seu sentimento de apego sobre este lugar, independente de qual seja esse lugar de passagem, o Senhor nos envia para esses lugares para florescermos. E muitas vezes nós só damos o nosso melhor para os lugares que a gente se compadece, para os lugares que a gente se encaixa perfeitamente, né? Que a nossa semente tem ali a liberdade para germinar.
Só que nós também somos convidadas pelo Senhor e direcionadas pelo nosso próprio Deus a florescer nos lugares difíceis também. Mesmo sendo esses lugares que vão nos deixar marcadas, o Senhor nos convida para deixarmos as nossas marcas também. Os lugares pelos quais passamos, eles são de extrema importância para o nosso amadurecimento e para o aceleramento da rota das nossas promessas. Os lugares de passagem também são parte do processo e do propósito do Senhor para as nossas vidas. Chegar nesses lugares, de propósito, pelos quais nós oramos, vai depender muito da forma como nós vivemos nos lugares de passagem, nos lugares passageiros, durante o tempo que o Senhor propôs para que nós ficássemos ali. O Senhor, Ele nos coloca em um lugar, em uma situação e determina sobre as nossas vidas um propósito para ser cumprido nesse lugar. E por mais que aquele lugar ele não reflita o seu lugar de propósito, não reflita de fato o seu chamado, tudo que você vive e aprende ali será a base para te levar para um outro nível. Talvez em um primeiro momento você não entenda, mas tudo que você vive nesses lugares de passagem, eles te alicerçam em Deus, para que você possa ter um caráter íntegro e chegar no tempo da sua promessa, no tempo do seu propósito, com um caráter mais à imagem e semelhança do Senhor Jesus. E são nos lugares de passagem que a gente aprende e somos aperfeiçoadas pelo próprio Deus a termos o caráter dele em nós. Então, muito se fala em aprendermos nos lugares de passagem. Muito se fala naquilo de lição e de experiência que a gente traz, mas nós precisamos também falar sobre aquilo que a gente deixa nos lugares de passagem, sobre aquilo que é nosso e que vai ficar lá, não vai ser retirado de lá. Muitas vezes nós ficamos paradas no mesmo lugar durante muito tempo porque nos negamos a cumprir direcionamentos de Deus, pensando que é porque esse lugar aqui não é o meu propósito, não é o lugar da minha casa, não é o lugar que eu vou criar raízes, então qualquer semente que eu lançar vai ser perda de tempo, qualquer esforço que eu fizer vai ser em vão. Mas fazer o que Jesus determinou para a gente fazer ali é justamente o propósito pelo qual ele nos colocou em certos lugares, nesses lugares de passagem. Justamente para você cumprir um legado e se preparar para ser levada para outro nível, que é o propósito pelo qual o Senhor Jesus te colocou. Então não limite o que Deus tem em você, o que Deus deu para você, mesmo que seja nos lugares de passagem. E na proporção que nós vamos negando a florescer em lugares passageiros, nós somos levadas a permanecer mais tempo do que o projetado pelo Senhor. Afinal, Deus, Ele só nos leva para a próxima temporada depois de estarmos aptas para um florescimento maduro. E nós amadurecemos em lugares passageiros. E é por isso que muitas vezes nós erramos por limitar o nosso florescer em certos lugares, por saber que aquele lugar não é necessariamente o nosso lugar de propósito. Se você foi colocado em um lugar e sabe que esse lugar não é o seu lugar de propósito, ou que você vai permanecer por pouco tempo nesse lugar, floresça. Mesmo que seja por pouco tempo, mesmo que você não tenha tempo de fazer tudo o que você deseja fazer, mesmo que não esteja presente quando os frutos começarem a acontecer, floresça, se desenvolva, faça como José, busque habilidades necessárias para florescer nesse lugar de passagem, viva como se esse lugar passageiro fosse sua última oportunidade de florescer, então viva uma das páginas mais lindas da sua vida, mesmo que seja um desafio. Entenda que você vai deixar a proporção daquilo que você também vai levar. Muitas vezes nós queremos só os próprios benefícios, o que é que eu vou tirar dessa situação, o que é que eu vou levar desse lugar, e perdemos a percepção e as oportunidades de deixar também. Quanto mais você deixa, mais você leva. E muitas vezes nós vamos deixar coisas materiais e vamos levar coisas emocionais, sentimentais, espirituais, sabedoria, inteligência, porque não é sobre dar e ter que levar aquilo que eu dei, mas é sobre entender que eu estou levando essência e muitas vezes vou deixar bens materiais, vou deixar frutos de oração, frutos de serviço que ninguém vai me agradecer, mas eu estou levando maturidade, eu estou levando essência, eu estou levando águas que fluíram desse secreto, que fluíram dessa entrega que eu
permitir viver para Cristo. E isso, essa unção que eu gerei quando eu ofertei, é o que vai me capacitar para o novo tempo. Então floresça em lugares de passagem. Derrame o seu perfume mais precioso, mesmo que seja em um lugar passageiro. Deixe o seu perfume, deixe a sua marca, as suas cores, a sua identidade. Deixa nesses lugares de passagem o barulho da sua risada, da sua alegria, o escândalo da sua empolgação. Deixa os rastros da sua identidade, as suas digitais, até que um dia o seu legado se torne saudade ou um mero esquecimento, mas floresça. Floresça mesmo que por pouco tempo. Eu falo que florescer é viver para a glória de Deus. Florescer é deixar que os frutos sejam assinados pelo Senhor, enquanto as nossas mãos são as mãos que semeiam. Então não se incomode a apenas estar em um lugar, mas esteja neste lugar sendo uma flor, sendo uma essência, sendo uma diferença. Por mais difícil que seja esse lugar, floresça. Esteja neste lugar sendo a diferença, sendo a animação, sendo ideias criativas, sendo a pessoa que ora para que esse lugar floresça, mesmo que no tempo oportuno você não esteja mais ali. De forma que mesmo depois que você for levada para outro lugar, o seu perfume, as suas orações, as suas palavras, as suas ideias continuem florescendo, ou seja, as sementes que você plantou vão continuar florescendo para a glória de Deus. É o nome de Jesus que vai ser visto, glorificado e agradecido porque alguém passou e floresceu naquele lugar. E para onde você for levada, você vai levar experiências, bagagens, ideias mais maduras e o caráter de Jesus provado e aprovado dentro de você. Porque você floresceu em um tempo oportuno, o Senhor florescerá em você. Porque José floresceu na prisão, o Senhor fez com que ele florescesse, continuasse florescendo em lugares de governo. E quando você chegar em um lugar de propósito, você vai ter aprendido com os seus erros, com os erros de outras pessoas, com os seus acertos. Vai ter a oportunidade de potencializar os seus acertos e de reverter os seus erros. Muitas vezes nós vamos olhar para uma situação e falar assim: poxa, eu estou vivendo a mesma situação que eu vivi em outro lugar, então eu não posso passar essa situação que eu errei no passado de uma forma idêntica. Eu preciso florescer, porque eu floresci no passado, eu vou continuar florescendo aqui. Então eu já aprendi com o erro, agora eu vou acertar, eu vou fazer de uma forma diferente. Então eu queria falar sobre essa habilidade do Senhor dentro de cada uma de nós, que é a habilidade de continuar florescendo por mais que você já tenha florescido. Mesmo se o período da sua passagem no lugar for curto, foque na intensidade, não no tempo. Diga para você mesmo assim: eu preciso ser intensa nesse lugar, eu preciso construir uma base sólida para a glória de Deus. E acrescente a sua história com Jesus nos lugares de passagem. Seja extremamente certeira e intencional, mesmo quando você errar. Seja intencional nos erros. Não querer errar por ser intencional, mas quando você errar, não fique se martirizando. Pense com você mesmo: calma, esse lugar é pedagógico na minha vida e por ser um lugar pedagógico, Deus está me ensinando alguma coisa para que no futuro eu possa ter uma visão maior disso daqui. Eu lembro que quando eu fui líder de um ministério de crianças, eu tinha 3 lideradas, que eram as meninas do ministério infantil, que eram as adolescentes. E eu errei muito com elas. Essas meninas foram a minha escola. E eu devo muitas desculpas para elas. E eu lembro que o Senhor, Ele sempre fala comigo: eu te dei um pequeno grupo, porque a proporção do erro que você vai ter com esse pequeno grupo é mais fácil você reverter. E aí eu errei muito, porque eu era muito agitada, muito impulsiva, muito abaforida, e eu errei muito com elas. Elas eram adolescentes, elas tinham, 15 anos mais novas do que eu, e eu queria exigir delas uma coisa que elas não tinham naturalmente alcançado. E eu errei muito com elas.
e elas foram a minha escola, até mesmo me quebrantando, porque muitas vezes eu tive que voltar atrás e pedir perdão. E houve um momento da minha história que eu pude reverter os erros, que eu pude, de fato, acertar com elas, que elas viram que eu também estava aprendendo e elas me ensinaram muito, aprenderam muito comigo também, me perdoaram, eu pude também perdoar os erros delas. E aquilo foi uma troca muito incrível. Elas não eram o meu lugar de passagem. Elas não eram o meu lugar de propósito. Elas foram o meu lugar de passagem. E elas foram uma página bonita na minha vida, mesmo com tantos erros. E eu pude reverter essa situação. E quando o Senhor me levou para outros lugares, onde eu tive mais liderados, eu entendi que eu só pude acertar com mais pessoas em um outro lugar, porque primeiro o Senhor tinha me permitido errar em uma proporção menor e reverter os meus erros com aquelas moças, né? Não é simplesmente errar e seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Eu tive a oportunidade também de reverter, de pedir perdão, de acertar em outro momento com elas. Elas viram que eu tinha amadurecido, eu literalmente amadureci na presença delas. E elas viram que realmente havia Jesus naqueles nossos encontros, naqueles nossos processos. E isso é a graça do Senhor. Então, muitas vezes nós começamos pequeno em lugares de passagem justamente para o Senhor ir nos ensinando sobre os erros em pequenas proporções. Porque se você não tiver maturidade e for levada para um lugar grande, o seu erro vai ter uma grande proporção. Por isso que os lugares de passagem são importantes, porque nesses lugares nós aprendemos com os nossos erros. Inclusive a sermos humildes, a pedirmos perdão para um. Se você consegue pedir perdão para um, você consegue pedir perdão para 4, para 5, para 10. Mas se você chega em um lugar que você vai ter várias pessoas para você ter que pedir perdão e você não foi ensinado a pedir perdão para um, você não consegue desenvolver a habilidade de pedir perdão, de reconhecer o seu próprio erro. E tudo isso nós aprendemos nos lugares de passagem. Por isso que esses lugares pedagógicos, esses lugares de passagem, eles se tornam pedagógicos em nossas vidas. E a nossa presença nesse lugar são sementes de florescimentos que vão só florescer no futuro. Então é uma troca. O que esse lugar marca em mim, eu também marco esse lugar. Mas se eu não florescer nesse lugar, esse lugar não vai me ensinar nada. E muitas vezes, como eu disse, o fato da gente se negar a florescer é o que nos mantém mais tempo em lugares de passagem. Às vezes já era para você estar em outro lugar, como muitas vezes eu tinha percepção de que já era para me estar em outro nível, mas eu continuava presa em uma fase da minha vida, em uma circunstância da minha vida, em um lugar que eu estava, porque eu não tinha permitido derramar tudo o que eu tinha que derramar naquele lugar. E as sementes, amadas, como eu falei bem no início, muitas vezes a gente tem essa percepção, né? Se eu fizer tudo que eu tenho que fazer aqui, eu não vou ter mais criatividade, eu não vou ter mais habilidade. As sementes que nós temos para plantar para a glória de Deus, elas não vêm da gente. Dons, talentos, aptidões, ideias, criatividade, tudo que a gente tem, por mais que saia da nossa mente, da nossa boca, das nossas mãos, tudo que nós temos vem do Senhor. Então, se você vive a sua vida com essa percepção de que tudo que eu tenho vem do Senhor, você entende que Ele é infinito. Então, quanto mais você oferta, quanto mais você faz nos lugares de passagem, mais você fará. E aí a gente vive esse processo de libertação dessa mentalidade de escassez que faz com que a gente viva regrando ou limitando ou escolhendo qual é o lugar que eu quero florescer ou não quero. Esse lugar é de passagem, mas eu me sinto bem aqui, eu tenho amigos aqui, então eu vou dar o meu melhor. Não, esse lugar é de passagem, eu não gosto de ninguém aqui, é um lugar difícil, eu não vou dar o meu melhor. Não, floresça em lugares de passagem. Floresça. Muitas vezes quando a gente fala, eu vou florescer em lugares de passagem, a gente só foca nos lugares de liberdade, nos lugares de fácil convivência. Mas o Senhor também nos convida a florescer nos lugares difíceis, nos lugares que as pessoas não vão compreender. Não é sobre você forçar um florescimento, mas é sobre entender que às vezes você vai ter uma ideia, a ideia que eu tive eu não vou conseguir realizar nesse lugar porque ninguém me entende. Ok, mas Senhor, se o Senhor me enviou para cá, é porque eu preciso deixar alguma sementezinha aqui. Qual é a semente? Talvez não é a semente que você pensa que tem que ser deixada, mas é a semente que o Senhor quer que você seja. E às vezes, o fato de florescer em lugares de passagem é simplesmente entender que aquele lugar, ele vai ser
uma espada nas nossas vidas, como diz a palavra do Senhor, ferro afia ferro. Esse lugar de passagem, ele só vai te afiar. Então, permanecer ali sendo tratada, sendo ali literalmente triturada pelo Senhor, é o seu propósito de florescer em lugar passageiro. Porque muitas vezes, eu digo isso, que muitas vezes o Senhor me enviou para florescer em lugares de passagem com pessoas muito difíceis de convivência. E ali eu não conseguia desenvolver nada. E a pessoa só me criticando, e eu tentava responder à altura, e quanto mais eu tentava, pior a situação ficava. Até que um dia o Senhor falou comigo assim: olha, é para você florescer nessa sua amizade, entre aspas, nessa sua comunhão com essa pessoa, mas eu não quero que você responda. Ela é um instrumento da minha parte para a sua vida, para te afiar. Então fica em silêncio enquanto ela te atacar. E para mim, florescer nesse lugar de ataque era muito difícil, mas o Senhor disse ao meu coração: é porque quando você conseguir sair com maturidade dessa situação, desse ataque, você vai estar apta para ser atacada e não se desestabilizar em outros lugares, onde muito mais pessoas vão te atacar. Porque se é difícil para mim aguentar uma pessoa do meu convívio pessoal me atacando, eu não vou conseguir várias pessoas do meu convívio me atacando. E o Senhor estava me forjando, como eu tenho certeza que Ele está também te forjando, para você ter mais habilidades sociais com as pessoas. E aí é sobre isso, amadas. É sobre esse tempo precioso do Senhor. É sobre essa habilidade de florescer em lugares difíceis que nós vamos ser conduzidas a um caminho de maturidade para chegar nos nossos lugares de promessa, nos lugares de propósito, floridas, para continuar florescendo. Se você florescer o seu melhor onde você está, por mais curto que seja o tempo que você vai permanecer nesse lugar, tenha certeza que o Senhor vai te capacitar muito mais em outro lugar. Ele te trará novas ideias, novas estratégias, novas habilidades, nova mentalidade. Ele vai ampliar a sua visão sobre tudo. É sobre ministério? Visão de ministério ampliada. É sobre profissionalismo? Visão profissional ampliada. É sobre empreender? Visão de empreendedorismo ampliada. É sobre família? Visão de família ampliada. Independente de qual seja a situação, tudo do Senhor em nós e por nós se renova. E na proporção que florescemos, mais floresceremos. Esse é o Deus da abundância em nós, por nós e também através de nós. Então não tenha medo de dar o seu melhor onde Deus te plantou. Por mais breve que seja a sua passagem neste lugar, floresça. Floresça onde Deus te plantou, mesmo que seja por pouco tempo. Nós mulheres, fomos criadas para gerar, para ter vida e acrescentar alguma coisa boa nesses lugares. Então aproveite o seu crescimento, floresça onde Deus te plantou, mesmo que seja por pouco tempo, e entenda que a água que flui das suas raízes é uma água de infinitude. O Senhor é infinito. Quanto mais você ofertar, mais Ele vai prover em você e através de você, para você continuar florescendo. E tem a vida de José como exemplo, florescer na prisão, criar raízes em um lugar passageiro, deixar marcas, criar um caráter íntegro, ganhar confiança em um lugar que você não foi gerada para estar, é parte do propósito do Senhor para as nossas vidas. Que o exemplo de José seja a palavra do Senhor que te floresça, e que você tenha os seus olhos, o seu coração, a sua mente despertada para a necessidade de viver a mentalidade da abundância. Quanto mais eu florescer, mais florescerei. Amém? Ficamos por aqui. Eu desejo que esse devocional fale ao seu coração, que você perca o medo de derramar o seu perfume mais precioso nos lugares que você vai deixar a sua essência no ar, mas a sua presença já vai estar em outros lugares. Um grande beijo no seu coração e até o próximo devocional florescer.